Olá, terceiro ano, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula, né? Hoje eu vim trazer aqui uma proposta de exercício, de revisão, né, de todas as gerações modernistas, até onde nós paramos, para você rever e fixar essa matéria, né? E esse exercício vai aparecer no portfólio de vocês do quarto bimestre. Vocês vão fazê-lo e enviar como parte do portfólio. Ok? Então, só para relembrarmos, né, que depois de fazer o exercício, desde do pré-modernismo, é onde se começa, né, esse olhar para o futuro, essa vontade de mudança em relação às estéticas anteriores. O pré-modernismo vai ser esse momento, essa fase de transição da literatura, onde alguns autores, como Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, João Simões Lopes Neto, vão fazer parte desse período com grande importância. Então, esse período de transição, transição tanto do século, né, mudança de século, e o sincretismo, que se dá com várias estéticas e escolas literárias que vão interagir durante esse período, né? Então, por não ter características comuns, sabemos que o pré-modernismo não constitui uma escola literária, em sim uma fase, um momento de transição, né, que vai culminar a Semana de Arte Moderna, que vai ser o estopim do modernismo. Então, alguns autores, né, esses autores que fizeram a diferença nesse período, eles vão preparar, né, o modernismo sem perceber, né, em relação à forma de escrever, né, e os temas, né, vão aparecer uma linguagem mais simples, uma maneira de escrever mais simples, e as temáticas vão mudar. Uns mudam a temática, mas permanecem com a forma de escrever ainda ligada à forma clássica. Lima Barreto foi mais radical, né? Nesse sentido, ele vai mudar a forma de escrever e as temáticas, vai utilizar uma linguagem mais simples, né? Uma forma de escrever mais simples, que vai já direcionar as suas temáticas às questões sociais. Então, como eu falei, esse período é uma fase de transição de século, de sincretismo. Quando chega a semana de 22, Semana de Arte Moderna, né, vai ser o estopim, né, do modernismo, lá que vão ser apresentadas as novas ideias, as tendências, né, as novas tendências que vão, de certa forma, causar estranheza, né, nos demais, porque vai ser uma ruptura com as estéticas anteriores, com o formato anterior. Isso vai causar surpresa, né, naqueles, mas não há surpresa positiva, pois nas apresentações eles vão receber vaias, né? Mas a semente foi plantada por esses desbravadores, autores do pré-modernismo, artistas, né, do pré-modernismo. Eles vão romper, né, com as questões anteriores e vão trazer essa novidade, né? Então, a primeira fase é a fase do experimentalismo, né? A presença das correntes de vanguarda, cada um seguindo a sua tendência, mas com o mesmo objetivo. Surge então a segunda geração modernista, né? A segunda geração modernista, então antes de falar da segunda, é importante falar da geração de 22, né? A geração de 22, a primeira geração modernista, ela é essa geração que vai
utilizar as correntes de vanguarda, essas tendências de maneira mais eficaz, né? Vão mergulhar nas correntes, nesse caminho da desconstrução, né? Então essa geração é que é considerada a fase heróica, né? O primeiro momento do modernismo, a fase heróica, porque eles vão romper, né, com todas essas questões anteriores que eles consideravam passadistas. Então está aí plantado, né? A semente foi lançada, está aí plantado a arte moderna e a literatura moderna durante esse período, e que nós colhemos frutos hoje, né? Em relação a essa coragem que tiveram de romper com todas as estéticas anteriores. Então, essa é a característica dessa geração de 22, né? Experimentalismo, a ruptura, né? Essa geração de verdadeiros poetas desbravadores, corajosos, né? Muito bem. Dentro dessa geração de 22, né, podemos citar alguns autores: Mário de Andrade, Alcântara Machado, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, entre outros, né, que vão aparecer, que estão presentes, mas que se destacaram são esses. Muito bem, vamos para a segunda geração modernista. Essa segunda geração modernista, ela vai vir com uma proposta, né, de amadurecimento da proposta modernista, né? Por isso ela é chamada de geração da consolidação, né? É conhecida como um período de amadurecimento, né? A fase, né? Fase da consolidação, fase do amadurecimento. E eles vão ter uma visão mais politizada em relação às questões sociais, né? Vão denunciar, vão criticar, vão buscar a reinterpretação do descaso, do abandono das questões sociais, vão sinalizar as regiões do país, né? Essa segunda geração modernista, né? O romance de 30 vai sinalizar os problemas em relação às regiões do país, né? Os romances. Na poesia temos a presença de Carlos Drummond de Andrade, né? Alguns de seus poemas, o poema Sete Faces, dentre outros, Sete Faces, dentre outros, né? Que comentamos até em uma das aulas online, a correção de teste, né? Então, vários autores pertencem a essa geração de 30, considerada a segunda. Dentre eles, temos aí Carlos Drummond de Andrade, conforme eu falei. Temos também Jorge de Lima, dentre outros autores importantes, como Cecília Meirelles e outros autores que vão pertencer a essa segunda geração. Vinícius de Moraes também, né? Então, vários autores pertencem a essa segunda geração, autores de importância, autores que vão marcar esse período, né? Dentre outros autores da segunda geração. Okay? Então, o que marca essa segunda geração modernista é a questão da fase do amadurecimento, dele pegar a proposta modernista e amadurecê-la, né? A questão do experimentalismo, que pouco será usado agora na segunda geração, e agora a proposta em relação às temáticas é aprofundar as questões dos problemas sociais, os problemas da sociedade, né? Sinalizar. Eles vão colocar o seu trabalho, a sua arte à disposição da sociedade, né? Onde vão denunciar, vão criticar, vão saber o motivo e também vão até documentar, como vemos em algumas obras, como Os Sertões, que vai falar da Guerra dos Canudos, vai retratar, e Os Sertões é considerado
considerado a primeira obra jornalística, né, do modernismo brasileiro. É aquela que vai registrar esse momento. Então, na segunda geração modernista, temos alguns autores importantes, como José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, que escreve o 15, José Lins do Rego, que escreve Menino do Engenho. Veja que essa segunda geração vai falar dos engenhos, da decadência dos engenhos, e da parte que estava no auge na decadência também. Vai falar dos engenhos, vão trazer alguns romances memorialistas, como vemos no Menino do Engenho, e vamos também vai se falar também, essa geração e suas obras, sobre a decadência dos engenhos, como vemos na obra Fogo Morto, que vai falar do engenho que não funciona mais. Então, vários autores importantes nesse momento, nesse período, Graciliano Ramos, entre outros. A terceira geração modernista, ou geração de 45, geração modernista, geração de 45, temos aí como os principais autores Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa, entre os principais autores. Essa geração, terceira geração, é conhecida como geração de 45, uma geração que já é considerada pós-moderna, considerado o último momento do modernismo brasileiro, última fase, onde temos a presença aí desses autores importantes que vão modificar um pouco em relação à temática, em relação à forma de escrever, a forma de abordagem de escrever seus textos. E nesse período vão ser retomadas algumas questões do clássico, vão voltar algumas questões que não estão muito alinhadas com a proposta, em princípio, com a proposta modernista, o momento da ruptura com as questões clássicas, com, por exemplo, a forma, o sistema formal, convencional do texto, as palavras rebuscadas, que vão aparecer na obra de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, que é conhecido como o engenheiro, o engenheiro da palavra, aquele que trabalha bem as palavras, trabalha bem o texto, ele constrói um texto, aquele que vai construir nos mínimos detalhes um texto, trazendo assim essa ligação com o período clássico, onde, por exemplo, em relação ao parnasianismo, a forma clássica de escrever, o soneto com rima, métrica, a palavra perfeita, a palavra muito bem escolhida para ser trabalhada. Então, João Cabral de Melo Neto vai valorizar isso também em suas obras. Portanto, ele vai ser olhado, ele e os demais autores, com uma visão diferente as gerações anteriores, que vão ter neles um olhar de como eles estivessem retrocedendo as questões que foram rompidas, a ruptura que fizeram com o clássico agora estão sendo retomadas. Mas a diferença é que João Cabral de Melo Neto ainda continua sinalizando as questões sociais, e no caso os parnasianos era arte pela arte apenas, o belo da arte. E aqui não, ele vai retomar essas questões, mas ele vai sinalizar, ele tem tema a ser trabalhado e vai sinalizar também essas questões sociais em suas obras. E também a questão, ele vai sinalizar também essa questão do fazer poético. Quando ele, em uma das suas obras, o Cata Feijão, ele
vai sinalizar isso, né? As escolhas, escolher os grãos melhores, as partes melhores. Clarice Lispector, né, vem trabalhar romance de introspecção, né? Ela vem trabalhar a questão psicológica do personagem, então ela não vai se preocupar primeiro com o exterior, com a questão das características externas dos personagens, com as questões exteriores, e sim ela vem trabalhar o interior dos personagens, né? Ela vai trabalhar as questões psicológicas, e em suas obras aparecem os momentos de revelação, que ela trabalha, vai finalizar muitas vezes com momentos de revelação, onde a pessoa se depara consigo mesma, né? Consegue se encontrar mediante seus conflitos. Então esse trabalho, essa tendência, essa postura de trabalhar o psicológico das pessoas também é uma mudança em relação às propostas modernistas. João Guimarães Rosa também vai trabalhar bastante a palavra, né? Só que ele vai trabalhar mais a questão do universo sertanejo, né? do interior, mas João Guimarães Rosa também vai trabalhar bastante a palavra e essas questões regionais em suas obras. Ok? Então, algumas características, né, foram modificadas. A questão da terceira geração modernista, e isso vai fazer com que as gerações anteriores olhem essa terceira geração como se estivessem retrocedendo, né, fugindo, desalinhando da proposta, essa proposta primeira modernista. Então veja a mudança de fase, né? A primeira desconstrução, experimentalismo, a segunda consolidação, amadurecimento, e a terceira já uma mudança de postura, a mudança de visão, porque o poeta é aquele que olha, percebe o entorno e vai fazer obra de acordo com o que ele pensa, também que é a necessidade naquele momento, é a realidade. Então esses autores vêm para fazer essa diferença e são os principais autores da terceira geração modernista. Ok? Eu deixei alguns exercícios para que vocês façam, né? A proposta é essa. Então, o exercício número 1, pré-modernismo constitui uma fase de sincretismo e transição. Explica essa afirmativa. A número 2, o pré-modernismo pode ser considerado uma escola literária? Justifique sua resposta. Número 3, a terra, o homem e a luta são parte de qual obra de Euclides da Cunha? Número 4, quem escreveu o texto Psicologia de um Vencido? Número 5, quais são os autores que se destacam no pré-modernismo brasileiro? Número 6, por que o modernismo não é considerado apenas um simples estilo de época? Porque ele mudou o quê? Era só um estilo ou ele fez uma mudança bem radical? Número 7, cite as principais correntes de vanguarda. Número 8, como é conhecida a primeira fase do modernismo. Número 9, o que marca a primeira fase do modernismo. Número 10, quais são os principais autores da geração de 22. Número 11, como ficou conhecida a segunda fase da geração modernista. Número 12, quem escreveu a obra Macunaíma, né? Essa obra surrealista, né? Aparece. Número 13, quais são os principais autores da segunda geração modernista. Número 14, que marca a segunda geração modernista. Número 15, qual a importância da obra A Bagaceira? Quem é o autor dessa obra? Número 16, quem escreveu a obra Fogo Morto? O que ela retrata? Número 17, quais são os principais autores da geração de 45? E número 18, a geração modernista de 45 foi muito criticada pelas anteriores. Por quê? Então fica aqui a nossa videoaula de hoje, essa proposta de exercício que você fará e enviará para mim no portfólio do quarto bimestre, ok? Um forte abraço a todos.